Há algo que Whoopi Goldberg não possa fazer? Seja stand-up comedy, atuação, apresentação ou até mesmo design de moda, Whoopi provou ser uma força a ser reconhecida em todas as áreas que toca. Ao longo de décadas, ela tem sido uma pioneira na indústria do entretenimento. Seu papel de destaque como Celie em The Color Purple marcou o início de uma jornada incrível, rendendo-lhe múltiplos prêmios, Emmy, Tonys e até um Oscar. Pode-se dizer com segurança que a vida tem sido bem doce para Whoopi. Em 2016, a revista Variety estimou que Whoopi ganhava entre 5 a 6 milhões de dólares por temporada como co-apresentadora de The View. Com esse tipo de fortuna, ela pode comprar o que seu coração desejar. Mas, apesar de seu sucesso, o dinheiro não apaga as dolorosas memórias de seu passado. Muito antes de se tornar um nome conhecido, Whoopi enfrentou dificuldades que poderiam até fazer Hollywood hesitar em criar um filme sobre sua vida. Esta é a trágica história real de Whoopi Goldberg. Qual é a história por trás do nome Whoopi Goldberg? Por muitos anos, Whoopi fez de tudo para manter seu nome de nascimento em segredo. Em uma entrevista de 1984 ao The Washington Post, ela revelou que apenas seus amigos mais próximos e sua família sabiam seu nome verdadeiro. Ela explicou que escolheu usar um pseudônimo para proteger sua família, criando uma separação clara entre sua vida pessoal e sua persona pública. Como está agora, eu posso ir para casa e viver como essa outra pessoa, disse ela. Mesmo que eu pareça Whoopi Goldberg na rua, posso tirar minha carteira de motorista e dizer, ei, mas eu não sou. Então, de onde veio Whoopi Goldberg? O nome, na verdade, tem raízes em sua mudança para a Califórnia. De acordo com The Guardian, ela foi apelidada de Whoopi porque costumava soltar muitos gases. Mas Goldberg contou ao The Washington Post que tudo começou como uma brincadeira. Primeiro era Whoopi Cushion, depois virou francês como Whoopi Cushion, ela lembrou rindo. Embora possa parecer embaraçoso, a mãe de Goldberg a advertiu de que ninguém a respeitaria com um nome assim. Levando esse conselho a sério, Whoopi decidiu adicionar o sobrenome Goldberg ao seu nome artístico. Goldberg é parte da minha família em algum lugar, e isso é tudo o que posso dizer sobre isso, explicou. É como Rip Torn, sabe? Hoje, todos nós a conhecemos e amamos como Whoopi. Mas é difícil não sentir um certo pesar ao refletir sobre como esse apelido memorável, mas humilhante, surgiu. Whoopi Goldberg enfrentou o inimaginável após uma gravidez na adolescência. No livro The Choices We Made, 25 Women and Men Speak Out About Abortion, Goldberg compartilhou uma experiência profundamente pessoal que muitos achariam difícil de imaginar. Com apenas 14 anos, ela descobriu que estava grávida. Em vez de buscar apoio ou considerar suas opções, ela se sentiu dominada pelo medo e pela confusão. Em pânico, Goldberg recorreu a métodos perigosos e mal orientados na tentativa de interromper a gravidez. Eu bebi essas misturas estranhas que as meninas me contaram. Algo como Johnny Walker Red com um pouco de Clorox, álcool, bicarbonato de sódio, que provavelmente salvou meu estômago, e algum tipo de creme, ela lembrou no livro. Infelizmente, esses métodos só a deixaram violentamente doente, forçando-a a tomar medidas ainda mais extremas. No ano seguinte, com 15 anos, Goldberg enfrentou outra gravidez, mas conseguiu interrompê-la com segurança em uma clínica da Planned Parenthood, graças à recente legalização do aborto em Nova York. Olhando para trás, Goldberg reconhece que não se orgulha das escolhas que fez, o que a torna uma defensora apaixonada do direito ao aborto legal e da liberdade de escolha. Sua história é um testemunho das complexidades das decisões pessoais e da importância de apoiar os direitos das mulheres. Uma deficiência de aprendizado levou Whoopi Goldberg a abandonar o ensino médio. A trajetória escolar de Whoopi Goldberg foi tudo.
menos fácil. Em uma entrevista a Ebony, ela abriu o coração sobre suas dificuldades em acompanhar o conteúdo escolar, o que a levou a acreditar que simplesmente não era inteligente o suficiente. Frustrada e se sentindo derrotada, Goldberg tomou a difícil decisão de deixar a escola antes de completar 17 anos. Você não quer ser rotulada como pouco inteligente pelo resto da sua vida. Eu senti que fui rotulada assim por uma parte significativa da minha, de acordo com toda a papelada, e eu simplesmente não consegui lidar com isso, disse ela. Após deixar a escola, Goldberg procurou refúgio nas ruas, sentindo-se perdida e isolada depois de esvaziar seu armário. Só anos depois, a verdadeira razão para suas dificuldades acadêmicas veio à tona: dislexia. Olhando para trás, não podemos deixar de pensar como a vida de Goldberg poderia ter sido diferente se sua deficiência de aprendizado tivesse sido reconhecida mais cedo. Talvez, com o apoio adequado, seu caminho tivesse seguido por uma direção completamente diferente. A vida de Whoopi Goldberg tem sido marcada por uma história dolorosa de abuso de drogas. Após deixar a escola, Goldberg se viu nas ruas, onde recorreu às drogas como uma forma de lidar com suas circunstâncias difíceis. Ela experimentou de tudo, desde LSD até heroína, desenvolvendo rapidamente uma dependência severa. A mídia chegou a chamá-la de junkie de pedra, uma descrição que Goldberg lutou para refutar. Ela explicou que, a cada droga que usava, a sensação de euforia diminuía cada vez mais, levando-a a um ciclo vicioso de consumo crescente. Então você tem que fazer isso mais e mais vezes. Não é seu amigo, ela admitiu sinceramente. Superar sua dependência se tornou uma prioridade para Goldberg, mas ela revelou que foram muitas tentativas até que ela conseguisse finalmente vencer o vício. Você cai muito porque é difícil, confessou, reconhecendo os desafios da recuperação. No entanto, há uma substância que Goldberg não está disposta a abandonar: a maconha. Em março de 2019, ela apoiou publicamente sua legalização em New Jersey, compartilhando como ela ajudou a aliviar suas fortes cólicas menstruais desde a juventude. Ela escreveu um artigo de opinião para o NorthJersey.com, defendendo os benefícios da droga e sua eficácia pessoal no alívio de seu desconforto. Além de sua defesa, Goldberg é coproprietária da Whoopi and Maya, uma linha de produtos de cannabis medicinal projetada especificamente para aliviar a dor menstrual, refletindo ainda mais seu apoio contínuo ao uso da maconha para fins terapêuticos. O ciclo de gravidez na adolescência continuou com a filha de Whoopi Goldberg. Após lutar contra seu vício em drogas, Whoopi Goldberg percebeu que era hora de retomar o controle de sua vida. Ela entrou em reabilitação e conheceu o conselheiro de drogas Alvin Martin, com quem eventualmente iniciou um relacionamento. O casal se casou e, com apenas 19 anos, Goldberg deu à luz sua filha, Alexandria Martin, sua única filha. No entanto, o casamento terminou em divórcio em 1979, deixando Goldberg desempregada e enfrentando um futuro difícil. Sem perspectivas de trabalho, ela decidiu deixar tudo para trás e se mudar para o Oeste, levando sua filha com ela, na esperança de encontrar um recomeço e realizar seu sonho de se tornar atriz na Califórnia. Tristemente, o ciclo de gravidez na adolescência parecia continuar na família de Goldberg. Com apenas 15 anos, Alexandria, a filha de Goldberg, deu à luz seu primeiro filho, perpetuando um legado doloroso dentro da família. Sair da assistência social transformou tragédia em triunfo. Recomeçar em um novo estado provou ser um desafio formidável para Whoopi Goldberg. Embora sua paixão pela atuação fosse intensa, ela demorou 6 longos anos para começar a ver resultados, como detalhou a Ebony. Após se mudar para San Diego, Califórnia, Goldberg descobriu que as oportunidades de atuação eram escassas. Para sobreviver, ela aceitou uma grande variedade de empregos temporários.
de pedreira a trabalhar em uma funerária fazendo cabelo e maquiagem para os falecidos, Goldberg fez o que fosse necessário. Mas com uma criança pequena para cuidar, o peso de sustentá-la se tornou grande demais, e ela, relutantemente, recorreu à assistência social. Ao refletir sobre sua experiência com a assistência pública, Goldberg se lembrou vividamente das duras visitas surpresa dos assistentes sociais. Essas visitas inesperadas vinham com regras rigorosas, como a proibição de permitir que amigos compartilhassem a comida fornecida por meio de ajuda governamental. Se um assistente social aparecesse e você tivesse um amigo com um prato de comida, eles descontavam isso do seu cheque no mês seguinte, revelou ela. Após 5 anos dependendo da assistência pública, Goldberg finalmente alcançou a independência financeira. O momento em que ela conseguiu se libertar das restrições da assistência social foi monumental. Com um sentimento de orgulho, ela devolveu seu último cheque da assistência social ao escritório, dizendo: "Aqui, eu não preciso disso mais." Esse momento marcou o início de um novo capítulo na jornada de Goldberg em direção à autossuficiência e ao sucesso. A verdadeira razão pela qual Whoopi Goldberg evitou aviões por anos. Um evento traumático mudou o curso da vida de Whoopi Goldberg para sempre. Ela testemunhou uma colisão no ar entre 2 aviões, uma experiência que deixou imagens perturbadoras gravadas em sua mente por anos. O impacto desse incidente foi tão profundo que, pelos próximos 13 anos, Goldberg se recusou a voar, optando por viajar em um ônibus de turismo personalizado. Esse comportamento de evitar voos se tornou uma parte definidora de sua vida. Durante esse período, Goldberg confiou em seu ônibus de turismo, que lhe permitiu continuar sua carreira enquanto evitava a perspectiva ansiosa de voar. O ônibus se tornou mais do que um simples meio de transporte. Era seu santuário móvel, proporcionando uma sensação de segurança enquanto ela mantinha seus compromissos profissionais. No entanto, essa solução não poderia durar para sempre, e, eventualmente, voar se tornou inevitável. O ponto de virada aconteceu quando uma grande oportunidade surgiu. Goldberg admitiu com uma risada: "Eles balançaram um cheque na minha frente, reconhecendo o incentivo financeiro que a fez finalmente confrontar seu medo." Nos dias que antecederam o voo, ela estava cheia de nervosismo, confessando: "Fiquei muito nervosa e comecei a suar alguns dias antes." Seu primeiro voo, em um jato particular, foi longe de ser confortável. Ela descreveu a experiência como desafiadora, mas não totalmente impossível. Um testemunho de sua força para superar o medo. Embora não tenha sido fácil, aquele voo marcou um marco importante em sua jornada para enfrentar e conquistar a ansiedade que carregava há tanto tempo. Que bom que ela finalmente enfrentou seu medo. Whoopi Goldberg não pode mais dirigir. Por anos, Whoopi Goldberg foi instantaneamente reconhecível por seus óculos de armação redonda, geralmente posicionados na ponta do nariz. Esses óculos se tornaram uma parte-chave de sua imagem, mas são mais do que uma escolha de estilo. Eles são essenciais devido à sua visão deteriorada. Durante um episódio de The View, Goldberg compartilhou que sua visão piorou a ponto de ela não conseguir mais dirigir. "Eu tenho um motorista", afirmou, reconhecendo as limitações que sua visão impõe à sua vida cotidiana. Ela admitiu que sua visão não é boa o suficiente e que isso deixa as pessoas nervosas quando ela está ao volante. Por questões de segurança, foi uma decisão sensata de Goldberg abrir mão de sua licença para dirigir. Embora a cirurgia corretiva possa não ser uma opção para ela, Goldberg se adaptou. Ela mora em Nova Jersey, convenientemente próxima o suficiente para que seu motorista a leve até a cidade para filmar The View. Esse arranjo lhe permite continuar seu trabalho sem a pressão adicional de lidar com problemas de visão. Tudo o que Whoopi Goldberg precisa são seus animais de estimação. A vida pessoal de Whoopi Goldberg tem sido marcada por uma série de casamentos curtos. Seu primeiro casamento com Alvin Martin terminou em 1979.
Em 1986, ela se casou com o cineasta David Klassen, mas esse relacionamento terminou em 1988. Seu terceiro casamento, com Lyle Trachtenberg, em 1994, durou apenas um ano antes de se separarem. Desde então, Goldberg permaneceu solteira e parece improvável que ela se case novamente. Em uma entrevista de 2009 para The Guardian, ela admitiu que não estava totalmente comprometida com ninguém e reconheceu que relacionamentos nunca foram seu ponto forte. Goldberg explicou que, por muitos anos, seu foco foi criar sua filha, Alexandria Martin, dedicando todo o seu tempo e energia a ela. Agora, ela sente que é sua vez de priorizar a si mesma. Descrevendo-se como egoísta quando se trata de relacionamentos, ela disse: "Eu gosto de poder me levantar quando quero, ir onde quero. É difícil." Enquanto alguns podem ver seu estilo de vida solitário como uma solidão, Goldberg encontra satisfação em sua própria companhia. Ela compartilha sua casa com seu gato, Olivier, e em 2011, ela acolheu outro companheiro peludo, um gato resgatado chamado Vinny, em sua vida. Para Goldberg, seus animais de estimação são mais do que simples animais. Eles são família. Whoopi Goldberg foi rotulada como destruidora de lares. Durante as filmagens de Made in America em 1993, Whoopi Goldberg se viu se apaixonando por seu colega de elenco, Ted Danson. Havia apenas um problema. Danson estava casado com Casey Coates na época. Como relatado pela People, Coates havia sofrido um derrame debilitante em 1979 enquanto dava à luz a filha deles, Kate. Milagrosamente, o bebê estava saudável, mas o lado esquerdo de Casey ficou totalmente paralisado, explicou o artigo. Apesar de Coates ter dado a Danson o aval para deixá-la, ele escolheu ficar ao lado dela, até conhecer Goldberg. O impacto do relacionamento deles foi intenso. Danson foi forçado a pagar $30 milhões em um acordo de divórcio com sua ex-esposa. Sua imagem de homem de família exemplar foi manchada, e Goldberg se viu no centro de uma tempestade pública. A controvérsia atingiu novos patamares em 1993, quando Danson fez uma apresentação de roast de Goldberg, usando blackface e dizendo o termo racista várias vezes. Embora tenha sido amplamente criticado, por críticos como Roger Ebert, por exemplo, Goldberg achou a performance engraçada na época. Após um ano de namoro, Goldberg e Danson seguiram caminhos separados. Mas o rótulo de destruidora de lares perseguiu Goldberg por anos. Em uma entrevista para o The Orlando Sentinel, ela falou sobre as intensas críticas que enfrentou. "Sou antissemita, sou preconceituosa. Sou uma vergonha para a minha raça. Sou uma vergonha para as mulheres. Sou uma destruidora de lares. Eu dormi com todo mundo em Hollywood." Uma doença grave quase tirou a vida de Whoopi Goldberg. Em 2023, as apresentadoras de The View discutiram o documentário Below the Belt, que destacou as dificuldades de pessoas com útero em receber um diagnóstico correto de endometriose. A condição, que faz com que o tecido cresça fora do útero, é extremamente dolorosa, mas frequentemente mal diagnosticada. Goldberg compartilhou sua própria experiência, revelando que também lutou contra a endometriose, mas teve a sorte de receber o diagnóstico antes que a condição se tornasse debilitante. No entanto, seu coração se estendeu àqueles que não tiveram a mesma sorte. "As mulheres pagam impostos. Não entendo por que, quando os médicos estudam por tanto tempo, não são ensinados sobre o corpo da mulher", disse Goldberg. "E então você tem todas essas pessoas fazendo comentários e sabe que elas não têm ideia de como isso funciona." No outono de 2018, Goldberg pensou que estava apenas lidando com um resfriado comum. Mas, meses depois, ela se viu hospitalizada com sepse e pneumonia em ambos os pulmões.
Em uma entrevista à People, ela compartilhou que os médicos deram um prognóstico sombrio, dizendo que ela tinha apenas 30% de chance de sobreviver. O médico disse: "Olha, você não vai a lugar nenhum amanhã ou na próxima semana, porque você está realmente muito doente", lembrou Goldberg. Durante sua estadia no hospital, Goldberg passou por 2 procedimentos de toracocentese, onde uma agulha foi inserida entre os pulmões e a parede do peito para remover o líquido. Um catéter também foi colocado para drenar continuamente o fluido. Após uma pausa de 6 semanas no The View, Goldberg retornou em março de 2019, embora tenha admitido que ainda estava em processo de recuperação. "Isso realmente me derrubou, mas estou chegando lá", disse ela à People. Apesar de tudo, a resiliência e força de Goldberg brilharam. Todos somos gratos por ela ter superado essa experiência tão difícil e estar de volta aos seus pés. Whoopi Goldberg perdeu sua mãe e irmão. Em suas memórias, Bits and Pieces, My Mother, My Brother and Me, Whoopi Goldberg oferece aos leitores uma visão íntima de sua vida. Lançado em maio de 2024, o livro aborda desde sua infância difícil até os momentos mais escandalosos e humorísticos que ela viveu, como o uso da expressão hit and run, batida e fuga. No entanto, no seu cerne, as memórias são uma reflexão comovente sobre as profundas conexões de Goldberg com sua falecida mãe, Emma Harris, e seu falecido irmão, Clyde K. Johnson. Goldberg compartilha o impacto profundo que essas 2 figuras tiveram em sua vida. "As 2 pessoas mais magníficas que eu já conheci foram minha mãe, Emma, e meu irmão, Clyde. Eles tiveram quase tudo a ver com a pessoa que me tornei", escreveu ela, explicando a inspiração emocional por trás de seu relato sincero. A perda devastadora de sua mãe, que faleceu de um derrame em 29 de agosto de 2010, foi um momento crucial na vida de Goldberg. Ela compartilhou a notícia com seu público durante um episódio de The View, refletindo sobre o espírito aventureiro de sua mãe. "Eu não estou triste porque ela teve uma vida maravilhosa", disse Goldberg. "Minha mãe era uma pessoa de grandes aventuras, então ela adorava viver novas experiências, e meu irmão e eu nos certificaríamos de que sua vida fosse plena e rica." Mesmo em meio ao luto, Goldberg encontrou consolo ao saber que sua mãe teve uma vida plena e se confortou com o vínculo que compartilhava com seu irmão. Após a morte de Emma, Goldberg encontrou força em seu irmão Clyde, mas, tragicamente, ela enfrentaria outra perda devastadora. Clyde faleceu em 2015, aos 65 anos, devido a um aneurisma cerebral. Sua morte afetou profundamente Goldberg, que tirou uma breve pausa de The View. Durante uma gravação ao vivo, ela anunciou seu falecimento, agradecendo aos fãs pelas condolências. "Meu irmão Clyde Johnson era um gato incrível. Vocês o conheceram. Mas ele era o engraçado da família. Ele e minha mãe, juntos, eram insanos", lembrou ela com carinho. Goldberg também expressou gratidão à equipe da funerária, especialmente após uma experiência negativa com outra empresa. A morte de seu irmão deixou Goldberg lidando com mais do que apenas o luto. Ela revelou em uma entrevista à People em maio de 2024 que teve dificuldades com sua memória após o falecimento dele. "Eu não conseguia lembrar de nada depois que meu irmão faleceu", contou. "Por algum motivo, na minha cabeça, meu irmão só se foi há 5 anos e minha mãe há 7. Não é assim. Minha mãe se foi há 16 anos e meu irmão há 11. Essa confusão sobre o tempo e a memória foi um forte catalisador para a decisão de Goldberg de escrever Bits and Pieces. Ela explicou. "Eu pensei, uau, se você não consegue nem se lembrar há quanto tempo eles se foram, não é de se admirar que não consiga lembrar de mais nada. Então, talvez você devesse escrever algumas coisas e ver o que acontece." Através de suas lutas pessoais e perdas, a história de Whoopi Goldberg continua sendo um exemplo de resiliência incrível.
Apesar de enfrentar desafios imensos, incluindo a morte de duas das pessoas mais importantes em sua vida, Goldberg continua seguindo em frente. Sua jornada é um testemunho da força do espírito humano diante da tragédia. Quais são seus pensamentos sobre a jornada emocional de Whoopi Goldberg e sua capacidade de perseverar em tempos tão difíceis? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima!